Olá, tudo bem? Deus abençoe os que creem. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Cleiton Soares. Há mais de 25 anos conheço a palavra de Deus. Por 3 anos fui obreiro na Universal. Por 15 anos fui pastor na Universal. Atualmente eu me desliguei do quadro de pastores da Universal e faço um trabalho independente aqui na internet. Estou em vias de abrir uma igreja que Deus já nos deu um nome, estamos preparando tudo para fazer um trabalho, para ganhar almas para o reino de Deus. E atualmente eu tenho divulgado as minhas experiências com Deus no YouTube, no Facebook, nas redes sociais. E devido à situação atual, coronavírus, isolamento social, quarentena, eu achei por bem somar, colaborar com um vídeo de um tema polêmico, tem a ver com a atualidade. Abrir igrejas, fechar igrejas, quem está certo, quem está errado. Antes de abordar o tema, eu gostaria que você pensasse no que eu vou falar. Se você é uma pessoa de uma igreja tradicional, histórica, tem uma aversão a igrejas neopentecostais e por isso já está querendo sair do vídeo, fique comigo até no final para tirar suas conclusões. Nós vamos ter aqui como base a palavra de Deus. Infelizmente, nós vivemos numa época de internet que as pessoas têm um lado bom e um lado ruim. De poder expor suas opiniões sobre qualquer assunto, é o lado bom. Mas o lado ruim é que muitas pessoas opinam sobre um assunto que não dominam. Quando eu quero ouvir algum assunto, determinado tema, eu tenho que verificar quem é que está abordando aquele assunto, aquele tema. Se aquela pessoa tem autoridade naquele assunto, naquele tema. E se tem algo que eu tenho um pouco de autoridade, é no assunto fé, é no assunto palavra de Deus. São mais de 18 anos acompanhando pessoas à luz da palavra de Deus. Dezenas, centenas, milhares de pessoas. Viajei por dezenas de cidades pelo Brasil e Minas Gerais. Então eu queria que você ficasse comigo até no final do vídeo. E se ele for relevante para você, divulga com mais pessoas. Eu penso que se uma coisa me abençoar, me edificar, eu devo dividir com outras pessoas. Você concorda com isso também? Divulga nos seus grupos de WhatsApp, de Facebook. Divulga para contatos que você tem, para pessoas que você acredita que esse vídeo vai ajudar, que ele vai abençoar. Tá bom? E se inscreva no meu canal no YouTube se você não é inscrito ainda. Pastor Cleiton Soares, ativa o sininho para receber mais vídeos como esse. Então eu quero fazer 2 perguntas aqui para abrir o vídeo. A primeira pergunta: o que é a igreja? O que é o templo? Nós estamos vivendo uma época, pessoal, de extremos, de desequilíbrio na fé. Já ouviu aquela frase, pessoas que são 8, 80? E nós temos vivido isso, infelizmente, com respeito à fé, à palavra de Deus. Os desigrejados, que têm esse título, entre aspas, eles dizem o seguinte: eu sou a verdadeira igreja. Está errado. Eu vou mostrar no texto sagrado. Outros já defendem também que não se pode deixar de ir aos templos. Está errado. E eu vou mostrar na palavra. E nós vamos buscar aqui um ponto de equilíbrio, segundo a palavra de Deus, não segundo a opinião de um pastor, de quem quer que seja. Tem muita gente que ouve o padre, o pastor, o missionário, o apóstolo, o bispo, e não consulta a palavra de Deus. E o que é dito ali naquele púlpito é verdade absoluta para aquela pessoa. Eu te pergunto, isso está certo? A visão, a orientação de um líder religioso acima da palavra de Deus, as Escrituras? Então, para responder a primeira pergunta, o que é uma igreja? Eu quero em 2 textos aqui primeiro, rapidinho, para o vídeo não ficar longo. A intenção aqui não é fazer um estudo teológico no YouTube, no Facebook. Não é possível. E eu vou citar versículos aqui isolados, mas é importante você saber que se uma pessoa quer te enganar, ela só vai te falar para ler aquele versículo. Mas se ela quer o teu bem, ela te orienta o que eu vou fazer agora. Te orientar a ler o que vem antes e o que vem depois, para você entender o contexto. Já ouviu aquela frase que texto sem contexto vira pretexto? Pois é, só vou ler aqui os textos reduzidos devido ao tempo. O que é a igreja? 1 Mateus 16, 18, Jesus disse assim ao apóstolo Pedro: E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja,
e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Muito bem. Jesus falou aqui o seguinte: Pedro, você é pedra, sobre essa pedra construirei a minha igreja. Pedro foi chamado aqui de pedra. Aí quando nós vamos em outro texto agora, que está lá em Atos capítulo 4, versículo 11, diz assim: Ele, Jesus, é a pedra que foi rejeitada por vós, os construtores, a qual foi posta de lado. Dependendo da sua versão bíblica, está escrito o final de outra maneira. De maneira simples, se tem algum teólogo vendo esse vídeo, a intenção aqui não é discorrer sobre pormenores. Mas Jesus quis dizer o seguinte: Pedro, eu vou construir a minha igreja sobre essa pedra. Ele foi chamado de pedra, Pedro, e Jesus é chamado de pedra principal, angular. Então, nós somos pedrinhas, pedras menores, que Jesus disse a Pedro que construiria a igreja dele sobre essas pedrinhas, pedras menores. É fácil de entender isso. E que ele, Jesus, é a pedra principal angular. O que é a igreja? É quando se reúnem duas ou mais pedrinhas, pedras menores, pessoas, em nome de Jesus. Ele disse que quando duas ou mais pessoas se reunissem no nome dele, ali ele estaria. Então, quando se reúnem duas ou mais pessoas em casa, na rua, numa praça, não é o momento, mas quando se reúnem, num galpão, alugado, construído, numa igreja, ali alugada, construída, se forma a igreja. De verdade, que são as pessoas, mais de duas, quando invocam o nome de Jesus. É fácil de entender isso? Aí você pode pensar assim, então você hoje é a favor de não se congregar? Você sabe o que é congregar? Vamos a dois textos. Romanos 16. Diz assim. Eu vou tentar ser o mais breve possível aqui. No versículo 5. Diz assim: o apóstolo Paulo falando à igreja, às pessoas lá em Roma. Saudai também a igreja que está em sua casa. Aí depois você lê o que vem antes e depois. As pedrinhas, as pequenas pedras, as pessoas que têm como base a pedra principal angular, que é Jesus, se reunindo numa casa. Se no momento agora não é possível você ir a um templo alugado, construído, você pode, com mais pessoas, ser igreja numa casa com mais segurança. Aí tem outro texto que diz assim, Hebreus 10, 25. Hebreus 10, 25. O vídeo está ficando longo, conto com a sua paciência, se você quer tirar suas dúvidas. Hebreus 10, 25, diz assim,
O apóstolo Paulo falando igrejas, pessoas, ele disse assim: não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Depois você lê o que vem antes e depois. Paulo orientando as pessoas a não parar de congregar, não é de ir num templo físico, mas é de se ajuntar em nome de Jesus. É claro que eu sou a favor que no dia a dia normal, que infelizmente não é o momento que nós estamos vivendo, as pessoas parem tudo, saiam do trabalho ali, elas tiram um tempo durante o dia para irem a um local alugado, construído, para poder buscar a Deus 1h30, 2 horas, porque no dia a dia, geralmente, as pessoas não tiram tempo para buscar a Deus. Infelizmente é verdade. Mas dado o momento, essa polêmica, fecha igreja, abre igreja, eu tinha que tocar nesse assunto. Muito bem, vamos aqui agora para outra pergunta. O que é o verdadeiro templo? É aquele galpão alugado, construído? Você sabe que não. Aí, eu quero falar aqui sobre o seguinte: os desequilibrados, os que se intitulam desigrejados, falam assim: Jesus não ia a templo. Eu vou pegar 2 versículos aqui. Primeiro que Jesus fala em Mateus 12. É muito simples de entender, tá? É fácil. Aproximando de 12 minutos o vídeo. Mateus 12 diz assim, no versículo 6, o Senhor Jesus falando: pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Depois você lê o que está antes e depois. Mais uma vez aqui Jesus, tirando a máscara dos religiosos da época, está falando da hipocrisia deles. Tá bom? Aí, aqueles que falam que Jesus não ia a templos, pegam esse versículo isolado e falam assim: ah, mas tá vendo aí? Ele é maior do que o templo. Sim, mas olha o outro versículo que eu vou ler. João 7,14. Diz assim: um assunto extenso, delicado para se tratar em menos de 15 minutos. Mas no meio da festa subiu Jesus ao templo e ensinava. Jesus iria se contradizer, ele falando com os hipócritas lá, os religiosos, que estava ali quem era maior do que o templo. E ele também frequentava o templo e falava ali do Pai dele, do nosso Deus para as pessoas, porque elas se reuniam ali. Então não pode haver desequilíbrio, pessoal. Jesus falou que era maior que o templo, mas ele também ia ao templo. Há vários versículos que falam isso. Você pode buscar, não precisa do seu padre, do seu pastor, do seu missionário, apóstolo, bispo para falar isso com você, não. Você busca, estuda. Mas, entenda, o verdadeiro templo somos nós. Lucas 24, 25 diz assim, a gente já chegando ao final do vídeo. Lucas 24, 25. Lucas 24, 53, perdão. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Depois que o Senhor Jesus ascendeu aos céus, os discípulos permaneceram em Jerusalém, aguardando a promessa da descida do Espírito Santo, do substituto de Jesus na terra, e eles permaneciam sempre no templo buscando a Deus. Só que aí, lá em 1 Coríntios, capítulo 6, o apóstolo Paulo, falando à igreja, às pessoas, lá em Corinto, ele diz o seguinte, 1 Coríntios 6, versículo 19 e 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não
sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Uma palavra contradiz a outra? Não. Então, os discípulos se reuniam no templo, também nas casas, também nas cavernas, em lugares subterrâneos, em épocas de perseguições, em tendas, porque muitos tinham que passar a morar em lugares longe de suas casas, suas famílias, quando se convertiam, porque eram perseguidos. Mas o apóstolo Paulo fala para os cristãos em Corinto que o verdadeiro templo somos nós. Então, pessoal, para resumir no final do vídeo, não seja desequilibrado, desequilibrada. Tenha equilíbrio. A igreja verdadeira não sou eu, somos nós. 2 ou mais pessoas reunidas em nome de Jesus. Ficou claro isso? E o templo verdadeiro não é aquele lugar lá alugado, comprado, aquele templo bonito que eu, você, nós vamos. Não. Somos nós. Devido ao momento, você não tem que ir ao templo físico se você não puder. Mas depois que retornarmos a um período normal, você continue separando seu tempo para ir lá e buscar Deus. É importante, sim. Agora, busca o equilíbrio. Tá certo? Espero que esse vídeo tenha acrescentado algo para você. E se sim, divulgue com mais pessoas. Que Deus abençoe os que creem. Até o próximo vídeo. E aqui embaixo tem um link de um curso bíblico simples. Não é aquela teologia sofisticada, para que você possa aprender a palavra de Deus. Quem formatou esse curso não fui eu, mas a pessoa teve muito trabalho e eu procurei averiguar quem é a pessoa antes de divulgar esse curso bíblico. E se você está vendo esse vídeo nesse período de isolamento social, quarentena, coronavírus, invista na sua fé, na palavra de Deus e faça esse curso que está aqui abaixo. Quanto vale o conhecimento da palavra de Deus? Se inscreve aí que você vai ver que é irrisório esse curso, porque o valor da palavra de Deus é muito grande. Tá certo? Forte abraço, até o próximo vídeo.